Bom dia. Amem como Deus ama. Hoje, a Helena lembrou ali, é um texto de Jesus perante os discípulos, perante as pessoas que estavam à volta dele. A gente não tem o número exato, o número que a gente tem em medida são os 12, mas aqueles 12 eram um símbolo que eles tinham alguns a mais, os 70, aqueles 70 multidões incontáveis. Então, a gente não tem exatamente o número de pessoas que Jesus quis, mandar essa mensagem. Um monte de fariseu, com certeza. Uma penca de fariseu, na Bíblia uns 7 ou 8, com certeza estava ali, mas também os tapas no nosso rosto. A gente vai lembrar lá atrás, no profeta que escreve o livro de Lamentações, a gente vai ver: o Senhor é bom para todos os que nele confiam. É melhor ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. É bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Capítulo 3, versículo de 25 a 27. A gente vai pegar lá no Antigo Testamento coisas que Jesus ele traduz numa linguagem acessível para o povo que ele tem ali. E Jesus fala: não vai ser fácil. Vocês vão sofrer. Vocês vão ter que dar outra face. Vocês vão ter que sair no prejuízo. Vocês vão ser injuriados, maltratados, passados para trás. Vocês vão ser humilhados. A gente está falando de 2000 anos atrás. Jesus chega para aquele povo que tinha uma cultura mediterrânea, que a gente chama olho por olho, dente por dente, desde os antigos sumérios, babilônicos. Uma cultura de linguagem violenta por violência em resposta a mais violência. Então isso gerava um ciclo de violência interminável, que era até muito bem visto a vingança. A vingança gera mais vingança. E isso era naturalizado. Às vezes, a gente vê em registros históricos figuras que praticavam vingança, nem pelo sentimento da vingança, mas por comportamentos, às vezes, culturais, porque aquela vingança já se estendia há muito tempo e iria ser estendida por mais tempo. Jesus chega para aquela cultura mediterrânea e fala: não, vocês têm que romper um ciclo de violência. Vocês têm que romper um ciclo de maldade. Vocês têm que desfazer, desconstruir aquilo que foi construído durante muito tempo. E quando a gente lembra, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus, ele nunca quis que o ser humano se envenenasse com sentimento de vingança e autodestruição. Lembrando que quando eu destruo meu irmão, é a mim que eu estou destruindo. Quando eu mato um assassino, você criou outro. Você também é um assassino. Alguém vai ter que se matar. É a lógica. E é uma lógica interminável de violência e morte e ódio e destruição. Jesus chega e fala: quando der um tapa em você, oferece a outra face. Às vezes, isso pode parecer para alguém com consciência, o seu agressor, isso pode causar um choque. Mas, sinceramente, para a maioria, não causa choque nenhum. Eles vão adorar.
eles vão amar. E vão querer outra face, vão querer outro pedaço, vão querer um braço, vão querer uma perna e vão querer você inteiro. E a gente vê na história do cristianismo vários irmãos e irmãs que ofereceram seus rostos, ofereceram seu corpo, sua alma, sua dignidade, seu nome, e foram destruídos, mortos, queimados, estraçalhados. Não estou falando de 2000 anos atrás, não estou falando do século III, não estou falando da Idade Média, estou falando de meses atrás. Estou falando, às vezes, de semanas atrás. Irmãos que são violentados por praticarem o que é bom. Irmãos e irmãs que são violentados fisicamente, mortos, por praticarem aquilo que Jesus falou. E hoje em dia, quando a gente vive um cristianismo que está imerso numa lógica do mundo, que está imerso numa lógica capitalista, numa lógica de dominação, numa lógica de violência, esses ensinamentos de Jesus não fazem sentido. Eu, há pouco tempo, conversando com uma pessoa cristã, e essa pessoa falava, olha, eu até entendo o que Jesus falou, mas aquilo que Jesus falou é fraqueza. Aquilo que Jesus falou é coisa de gente fraca e perdedora. Jesus foi crucificado. Não tem o que falar, porque ele foi chicoteado, ele foi humilhado, ele foi negado, ele foi traído, ele foi abandonado por aqueles que seguiam ele. E no final, deram de beber vinagre, deram a última cartada, furaram a barriga dele, quebraram suas pernas, cravaram uma coroa de espinho como um símbolo de humilhação. E ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente leva isso a gente tem que levar ao pé da letra, tá? Isso foi levado ao pé da letra desde os antigos profetas e é levado ao pé da letra até hoje para aqueles que acreditam em Jesus verdadeiramente, de negar a nossa natureza ruim, seguir o exemplo de Jesus, seguir os passos dele. E isso dói, isso machuca. Na primeira leitura nós vimos José do Egito, naquele momento em que ele se confronta com os irmãos e fala, sou eu. Sabe aquele que vocês humilharam? Sabe aqueles que vocês venderam como escravo? Sabe aqueles que vocês quiseram matar, mas não tiveram nem coragem de me matar? Me venderam para outro me matar? Sou eu. Mas eu não quero carregar esse ódio comigo. Eu não quero carregar um passado comigo. Eu não quero carregar a maldade de vocês em mim. O que vocês fizeram é com vocês. Eu não tenho nada a ver com a sua maldade. Ele liberou ali, naquele período, a forma de perdão. E às vezes a gente vai trazer para a gente quantas vezes você vê pessoas que passaram muito sufoco na vida. Eu conheço algumas, uma história muito repetitiva. Foram humilhadas em suas famílias, às vezes família grande, eram os patinhos feios, e quando a vida se encaminhou, todo mundo tomou seu rumo. Aquele pai ou aquela mãe que às vezes maltratava, humilhava, desmerecia, aqueles irmãos que humilhavam, ignoravam. Quando os pais ficam doentes, os filhos bons, queridos, saudáveis, bonitos, estudiosos, fogem.
somem. E resta o patinho feio, a ovelha negra da família, o desmerecido. Quem cuida do pai e da mãe doente é aquele que foi humilhado. Ele vai ter que se negar, ele vai ter que ignorar todo um passado que machucou aquela pessoa, mas em compensação fez dela se tornar uma pessoa mais madura, mais forte, mas desnecessária. Aquela pessoa, ela vai se negar. E às vezes esse é um dos grandes exemplos dos dias atuais de uma pessoa que transparece a imagem de Jesus, de cuidar daquele que lhe fez o mal. E quantas vezes também na nossa vida, outras situações diversas, pessoas que falaram mal da gente, pessoas que fizeram mal na nossa vida, passaram na nossa vida, é aquela pessoa que vem pedir um favor, é aquela pessoa que vem pedir uma ajuda, é aquela pessoa, por várias situações, Deus bota ela novamente no nosso caminho e a gente tem que viver, agir como Jesus agiria, mostrar o amor. A gente lembra também o Senhor não rejeita ninguém para sempre. Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Lamentações de 31 a 33. A gente vai se deparando com coisas na nossa vida que não é um Deus sádico que faz. Não é uma situação cósmica de maldade, de injustiça. São situações naturais. São situações que a gente vai ter que se deparar. Existe uma diferença. A gente tem em Cristo, a gente tem a consciência de Cristo em nós, a gente tem o Espírito Santo em nós, a gente tem um pingo de consciência. A maioria das pessoas não tem. Tá? A gente lembrando agora na liturgia, a gente lembrou um versículo. Vamos na nossa liturgia, na nossa coleta do dia, por favor. Todos juntos. Querido Deus, que nos ensinaste que todas as nossas ações, sem amor, de nada valem, envia-nos o teu Santo Espírito e derrama em nossos corações o excelente dom da caridade, que é o verdadeiro vínculo da paz e de todas as virtudes, pois as pessoas sem ela vivem e são consideradas mortas aos teus olhos. Concede-nos esta graça. Amém. As pessoas sem essa consciência, as pessoas sem esse Espírito de Cristo, as pessoas que estão entregues à maldade do seu próprio coração, às ondas e furacões do mundo, das circunstâncias, do vento da vida, são consideradas como mortas. Elas são consideradas como mortas porque elas não têm a consciência de vida. Nós, como cristãos, espera-se, não é que todos tenham, infelizmente, mas se espera que aquela pessoa que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador tenha essa consciência de vida, tenha a vida que produz abundância no mundo. É uma pessoa que tem o amor de Deus. O amor de Deus se renova toda manhã. O amor de Deus se renova em nossas vidas todo dia que a gente se levanta. O amor de Deus se renova toda noite quando nós nos deitamos. Toda noite que nós passamos por um dia em que sofremos injustiças, sofremos situações adversas. E o mundo é adverso. Não adianta a gente querer um mundo utópico
onde só existe fraternidade, bondade viva e um eterno carnaval espiritual. Não existe. O mundo é ruim. Se alguém não soube, hoje vai saber. O mundo é tirânico, opressor, aonde nós temos que lutar para sobreviver, lutar para ter sanidade mental, lutar para ter um mínimo de dignidade no dia a dia. Mas em Deus nós temos a força de superar os ventos da morte. Em Jesus Cristo nós temos a capacidade de sermos instrumentos de transformação na vida de outros irmãos. Quando a gente tem um espírito acolhedor, quando a gente tem um espírito o Espírito Santo, que nos transmite a graça da acolhida, do respeito ao próximo, da dignidade, da consciência, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus para mostrar uma realidade diferente. Nós temos a capacidade dada por Deus de mostrar uma realidade de vida diferente para as outras pessoas. A igreja não é um templo bonito aonde se faz cultos homéricos e dignos de cerimônias gregas antigas. Não é um show, como eu falo, um show da Lady Gaga com luzes, refletores e equipe de som. Não. A igreja é um ambiente físico aonde se fala: sejam bem-vindas as ovelhas de Deus, os filhos e filhas de Deus que foram rejeitados por esse mundo. Essa caminhada que nós temos e somos responsáveis como instrumentos da mão de Jesus para essa realidade. E o perdão é algo que a gente tem que tratar todo dia da nossa vida. Não é, eu perdoei tudo aquilo que foi feito no passado. Aí eu já perdoei, já fui perdoado, já pedi perdão pelos meus pecados, está tudo tranquilo. Não, é algo que todo dia a gente vai ter que trabalhar. Todo dia eu tenho que perdoar. Todo dia eu tenho que trabalhar esse perdão. Todo dia eu falo: Senhor, eu entrego isso a você. E mesmo quando a gente não consegue, quando a dor é grande, a gente não consegue perdoar, a gente tem que entregar a Ele. Senhor, olha, sabe esse rancor que está em mim? Eu te entrego. O Senhor já perdoou, que o Senhor possa me perdoar também. E isso vai ser feito um trabalho gradativo em nosso coração. Mas de preferência que a gente libere o máximo de perdão possível. Mas é um trabalho onde nós devemos todo dia levantar o tijolo desse edifício espiritual que é a nossa vida. E a gente fala: é muito difícil. A gente vai ter momentos onde nós vamos querer nos vingar. Vai ter momentos onde a minha raiva, a violência que existe dentro de mim, vai querer se colocar para fora. A gente fala que esse espírito de morte, que esse espírito de violência seja quebrado pelo Espírito de Jesus Cristo. É a minha autonegação, é a negação da minha natureza inferior, é a negação da minha índole selvagem. Nós não somos selvagens, incontroláveis, carniceiros, vingativos, pelo menos não deveríamos ser. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Seremos vistos como bobos, seremos vistos como otários, seremos vistos como fracos. Mas Jesus fala que... o apóstolo Paulo fala, né? Que a nossa fraqueza é aperfeiçoada na força de Deus. A nossa fraqueza nesse mundo é força no mundo celestial. E quanto mais a gente mostra a nossa força no mundo espiritual, as forças espirituais vão vir contra a gente. E eles vão usar as forças desse mundo. Eles não têm terra, eles não têm mão, eles vão usar os filhos das trevas. Que a gente esteja protegido, que a gente não tenha em nosso coração uma carga que nos pese a caminhada, mas que estejamos livres para
adentrar em conhecimentos maiores em Jesus Cristo. Que tenhamos hoje a consciência do perdão de Jesus, que tenhamos hoje a consciência e a força que o Espírito Santo nos dá e nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Perdoemos a nós mesmos, quando às vezes a gente vê que a gente está fraco, não consigo colocar em ação as minhas metas. Deixa eu contar, Deus está nem aí com as suas metas. A vida, ela vai andar, e a gente vai andar de acordo com as realidades que se põem em nosso caminho. Então, que essas realidades sejam mais leves, que essas realidades se tornem ímpetos para a gente alcançar coisas maiores, que a sabedoria de Deus seja luz e que nós sejamos luz no mundo que está imerso em ignorância e em trevas. Perdoemos aos outros, perdoemos a nós mesmos e, acima de tudo, que o perdão de Deus nos renove cada manhã. Em nome de Jesus. Amém.